pessoas que estão com o casamento destruído, pessoas que estão com os filhos nas drogas, pessoas que estão com a família totalmente destruída, porque colocou toda a energia delas aonde? Para ganhar dinheiro. E não tem nada de errado com isso, mas tem um jeito mais inteligente de fazer isso. E a terceira pergunta é: o que nos impede de evoluir, de dar o próximo passo, de seguir adiante? Essas três perguntas vão ser respondidas e vamos então começar com a primeira. Por que fazemos o coração? Cadê os aplausos, galera? Show de bola! Vocês estão curiosos para saber como você vai ser capaz de caminhar no fogo amanhã? Sim ou não? Sim. Como? Eu vou explicar isso. Sim. Pessoas que estão com o casamento destruído, pessoas que estão com os filhos nas drogas, pessoas que estão com a família totalmente destruída, porque colocou toda a energia delas aonde? Para ganhar dinheiro. E não tem nada de errado com isso, mas tem um jeito mais inteligente de fazer isso. E a terceira pergunta é: o que nos impede de evoluir, de dar o próximo passo, de seguir adiante? Essas três perguntas vão ser respondidas e vamos então começar com a primeira. Por que fazemos o que faz? A gente tem um tal de levanta, senta, enfim. Então agora nós vamos fazer uma dinâmica para provar que a fisiologia é racional. Então pode deixar a apostilinha embaixo da cadeira. Coração, cadê os aplausos, galera? Show de bola! Vocês estão curiosos para saber como você vai ser capaz de caminhar no fogo amanhã? Sim ou não? Sim. Como? Eu vou explicar isso. Sim. Pessoas que estão com o casamento destruído, pessoas que estão com os filhos nas drogas, pessoas que estão com a família totalmente destruída, porque colocou toda a energia delas aonde? Para ganhar dinheiro. E não tem nada de errado com isso, mas tem um jeito mais inteligente de fazer isso. E a terceira pergunta é: o que nos impede de evoluir, de dar o próximo passo, de seguir adiante? Essas três perguntas vão ser respondidas e vamos então começar com a primeira. Por que fazemos o porque se não fosse ela, ninguém ia fazer. Era a única opção. Às vezes, você pode ser a única opção de transformar a vida de uma pessoa, seja com o seu atendimento, seja com a sua profissão, seja com uma boa ação. Isso é muito forte. O profissional acima da média sempre faz mais do que é determinado. Eu fui crescendo, fui me desenvolvendo. Disseram que eu não ia engatinhar, e eu engatinhei. Eu não engatinhei, desculpa. Mas a minha mãe não desistiu. Ela continuou me estimulando, mesmo que eu não desse resultado nenhum. Eu digo que a minha história, ela parece muito o bambu chinês, porque o bambu chinês, você planta ele, durante 4 anos, ele só sai um filetinho assim, para fora da terra. E ele não parece que vai ser uma planta forte, grande, com algum propósito nessa terra. Durante 4 anos ele recebe os estímulos, mas ele não demonstra resultado. E hoje a gente vive num mundo que é baseado em resultado. Mas como insistir se você não tem resultado? É simples. Mesmo se você não tem resultado agora, o que será da sua vida se você parar?
de fazer isso. Era a única chance que eu tinha. E a minha mãe decidiu continuar. Disseram coração, cadê os aplausos, galera? Show de bola! Vocês estão curiosos para saber como você vai ser capaz de caminhar no fogo amanhã? Sim ou não? Sim. Como? Eu vou explicar isso. Sim. Aceita uma mentoria, uma sessão, alguém que tem mais experiência que você, olhando para o teu negócio agora, olhando para o teu momento de vida e fala, olha, o caminho mais curto para chegar onde você quer é esse. O que você ganha? Você ganha alta performance, você ganha resultados, você ganha segurança, você tem um plano de ação definido, você ganha visão de futuro. Como eu disse para você, Rodrigo, dá para fazer uma sessão estratégica de mentoria com você? Eu praticamente não faço mais. Eu já fiz. Ah, você cobra 100 mil reais, é só preço ancorado? Não. Já teve um diretor de Banco do Brasil que me pagou e já teve um outro menino, multimilionário, precisava de orientação, que pagou. Então eu já fiz 2 vezes. Ah, mas eu quero ter proximidade de você, eu queria te conhecer, ficar amigo, eu queria que você olhasse meu negócio. Para isso tem o Power Mind. A gente acabou de passar 3 dias juntos, 3 vezes por ano, nós nos encontramos, você senta na mesma mesa comigo e com toda essa galera. Se você tiver dúvidas sobre o que é o Power Mind, quando você encontrar alguém com a camisa de Power Mind, pergunta para eles o que é a verdade para eles. E escuta, cada um aqui vai falar a sua própria verdade. Então, eu não tenho mais tempo individual, é um custo de oportunidade. Mas eu pensei, como eu posso ajudar mais pessoas? E aí nasceram os nossos Head Trainers. Existe um processo de sessão estratégica, o que é a sessão estratégica? É de 20 a 30 minutos com alguém do nosso time, que vai te dar a mão, que vai ser individual, não é, porque não é mais a grana. E que tal você levar a sua vida para esse nível de escolha, que você possa escolher e o seu tempo seja valioso. Senhoras e senhores, sozinho não dá, eu nunca teria conseguido tudo isso sozinho. E por isso que eu honro os meus mentores. Eu preciso dizer para você que, depois de tudo, aquilo que eu escrevi no papel aconteceu. Você pode sim ter liberdade geográfica, de trabalhar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Hoje, eu posso dizer para vocês que muito das coisas que eu amava, pode deixar o som? Isso, só que baixinho. Eu aprendi a surfar com 38 anos de idade, aí eu surfo em El Salvador, fui piloto de parapente durante muitos anos, esse surf em Maldivas,
Já pude eu e a Rô viajar para vários lugares do mundo. Aí é na Indonésia, aí é no Hawaii, agora em janeiro, antes da pandemia, num programa do canal Off. Ou seja, isso para mim tem muito valor. A liberdade de você viver a sua vida nos seus termos. E é isso que eu quero ensinar a vocês. Quando a gente foi para o Hawaii para treinar o único surfista cego no mundo, Derek Rabelo, a gente foi para fazer um programa do... Oi, paciente! Boa! Vai, galera! Mas também humilde, encorajado, procuro bem, sou excelente comunicador, estou desenvolvendo os hábitos do vencedor. Sou aluno, sou mestre, pessoa incrível, sou inteligente, real, responsável, confiante, rápido ação, tenho coração servidor, sou ambicioso e bom jogador de equipe, sou estimável, otimista, pensado. Sou coerente, atencioso e fértil em cursos. Sou inteligente, competente, persistente e criativo. Sou consciente da saúde, equilibrado e sóbrio. Sou flexível, popular e econômico. Sou uma pessoa grata e realmente grata pela oportunidade que a vida me deu. Eu sou... Só que há muitos anos que eu não ouvia, eu nem, faz muito tempo que eu não encontrava com ele, e adivinha, Eliseu Caligiuri está aqui ao vivo e a cores. Senhoras e senhores, no palco do Ultrapassando Limites, Eliseu Caligiuri! Cadê a Flávia? Vem cá, Flávia, quanto tempo eu não te vejo? Eu lembro que no quadro de visão dela ela queria ter um leão e ela ainda não desistiu. Bom demais te ver, caramba, quantos anos, gente! Quando foi esse Ultrapassando Limites? Conta pra galera. Foi 17/7/2011. Caramba, você lembra exatamente a data. Rodrigo, eu lembro cada detalhe do que aconteceu. 2011, pode sentar, gente. 2011 para 2023, nós estamos falando de 11 anos. 12, quase 12 anos. Quase 12 anos. Eu tinha 39, fiz 50 em agosto. Galera, e olha, quantas pessoas que você viu? Quem que é lá? A sua galera? É a torcida organizada? Ah, vocês trouxeram torcida, né? Quem veio com o Caligiuri aí com a Flávia? Levanta aí, deixa eu ver. Fica de pé pra gente ver vocês, caramba. Aí, eles ainda trouxeram uma galera. Aplausos, parabéns. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado pela confiança de ter vindo. Irmão, eu sempre conto a tua história do começo ao fim, mas pela primeira vez, depois de tudo que aconteceu, eu vou pedir para você falar para eles como foi aquela intervenção e o que houve ali sobre a sua gagueira, sobre toda a transformação. Tá, Rodrigo. Até porque batemos mais uma meta hoje, o que a gente fala acontece, e eu falei que eu ainda ia falar no palco do L. Então hoje, 12 anos depois, Bom, pessoal, eu venho de uma família muito humilde. O meu pai é alcoólatra e ele bebia muito, meu pai. E desde criança batia em mim, na minha família, na minha mãe. E eu fui crescendo com trauma. E eu comecei, quando comecei a falar, já comecei a gaguejar, mas gaguejar muito.
eu não conseguia pronunciar meu nome, falar direito, e fui crescendo e as coisas foram complicando, Rodrigo, cada dia mais. Eu me lembro que eu tinha uns 6 anos mais ou menos, quem buscava pinga por meu pai no bar era eu, Rodrigo. Ele me dava o dinheiro, a garrafa, e eu ia no bar buscar pinga. E nessas indas e vindas, eu me lembro de um dia que eu peguei a garrafa, o dinheiro, cheguei, entreguei para a dona do bar, ela me deu o troco, eu vi que os trocos estavam errados, só que eu não consegui falar para ela que o troco estava errado, Rodrigo. E eu tentava falar, por causa da gagueira, eu não conseguia, amassei aquele dinheiro e fui voltando para casa. Imagina uma criança de 6 anos sabendo que ia chegar em casa e apanhar, porque não ia conseguir falar para o pai que o troco estava errado, e ele já estava bêbado, e foi o que aconteceu. Eu cheguei em casa, dei a pinga, o dinheiro para ele, ele me pediu o troco, eu não consegui falar, e aí ele me bateu, mas me bateu muito. As minhas irmãs falam isso sempre, eu fiquei largado no chão, de tanto apanhar. A minha mãe apanhava junto, toda ensanguentada, eu também, os meus irmãos, e assim era a nossa vida. Fui crescendo e a coisa foi piorando. Na escola piorou porque eu não conseguia falar presente em sala de aula, eu não conseguia ler, eu não conseguia falar meu nome. E já com 10 anos meu pai veio a falecer, Rodrigo. Faleceu, e eu acreditava que o sofrimento ia acabar, mas não acabou, a coisa piorou, porque aí começaram a vir as necessidades. Minha mãe fez uma horta do lado de casa e a gente saía para vender, eu e meu irmãozinho. Só que eu chegava na frente da casa da pessoa e eu mostrava o alface. Se a pessoa perguntasse o que era, eu juntava a carriola com a alface e ia embora, porque eu não conseguia falar. Era assim a minha vida. Recentemente eu dei uma palestra em Matão, e a mulher no final veio falar assim: ah, você era o gaguinho da carriola. Peguei até o apelido, gaguinho da carriola. Mas enfim, fui crescendo, foi piorando, e eu comecei a buscar ajuda. E a fala do Samuel aqui me fez lembrar tudo que eu passei, porque eu busquei psicólogos, psiquiatras, fonos, todos eles desistiram de mim. Era impossível, era um gênio, não tinha como. Teve um cara que não desistiu de mim, esse cara aqui. Esse cara não desistiu de mim. No dia, eu fui crescendo e a coisa foi piorando mais, conheci a Flávia. Essa foi a responsável por eu estar no curso. Ela disse assim para mim: você não quer ir por você? Vai por mim. Esse treinamento vai fazer a diferença para você, vai te ajudar. E eu fui. E era, na época, Rodrigo, você falou 400, mas era 120 pessoas que tinha no treinamento em Atibaia. E eram poucas pessoas. Eu sentei no meio do corredor e falei assim: se vier de trás para frente perguntando o nome, porque eu falei para ela, eu vou chegar lá e vai vir perguntar meu nome, e eu não vou conseguir falar. Eu corria de tudo que essas rodas que faz apresentação, eu não participava de nada. E eu sentei no meio, falei: se vier de trás eu corro, se vier da frente eu corro. O Rodrigo aqui falando, vai, e desceu pulando aqui, foi lá e... Como que é seu nome? Meu crachá para ajudar virado ainda. Já não saiu nada. Ele virou o crachá e falou: Caligiuri! Ele bateu no meu braço. Eu senti que ele falou assim: ó, eu vou te ajudar. E esse treinamento consistia em traçar meta, o plano, o quadro da visão. E aí fizemos... Era o antigo ultrapassando isso. Né? Que hoje é o conquistando seu destino, só para vocês saberem. Só que eu comecei a fazer sentido o que o Rodrigo falava para mim, das crenças, do que a gente colocava na cabeça. O fato de eu falar que ele ia vir perguntar o meu nome veio mesmo, e eu começou a fazer sentido, e muito sentido. E na hora de fazer esse quadro da visão, colocar as metas, eu não conseguia colocar. O Rodrigo falava assim: mira na lua, você vai acertar as estrelas. Eu falava: mirar na lua, que jeito, eu não conseguia nem falar meu nome, eu pensava comigo. E o Rodrigo: quem aí que não sabe nem o que vai pôr no papel? Eu falo: é eu. Mas tudo que era negativo era em mim. Se o cara falava pra mim assim: ó, meu pão só cai com a manteiga pra baixo, eu falava: o meu nem tem manteiga. Era assim, gente, era negativo ao extremo devido ao que eu passava. Quantas vezes eu sentei no banheiro debaixo do chuveiro e chorava, e eu perguntava: por quê? Por quê? Quando eu procurei os profissionais, Rodrigo, e as pessoas falavam que não tinha jeito, eu escrevia no papel para elas: por que quando eu estou sozinho ou com o meu cachorro eu consigo falar? E eles não conseguiam dar explicação para mim e não me ajudavam.
E eu não desisti de mim. Eu sabia que algo tinha dentro de mim que eu ia conseguir falar. Eu ia na casa das minhas irmãs, colocava as cadeiras dela, enchia de almofadas, pegava o livro e começava a ler. E eu fazia leitura, e eu deslumbrava com o meu discurso. Eu parecia um deputado falando, mas na frente dos outros eu não conseguia. E foi quando nós fomos no Ultrapassando Limite de Atibaia. O Rodrigo, comecei a traçar as metas. A primeira meta que eu coloquei no quadro: quero ser o melhor palestrante do Brasil. Yes. Já que é para mirar na lua. Dentre essas metas, colocou mais um monte. Até o leão da minha esposa foi lá. Nós praticamente gabaritamos as metas todas. É lógico, menos o leão. Ainda. É lógico que eu não sou o melhor palestrante do Brasil, mas eu não sou quem eu era antes. Eu mudei a minha vida. Eu já dei treinamento em quase todas as capitais do Brasil, com exceção a Palmas, Tocantins. Se tiver alguém de Palmas aí, eu vou lá um dia ainda, porque eu tenho que concluir todo o Brasil. Então, mudou a minha vida totalmente, ultrapassando limites. Aprendi com o Rodrigo o poder da gratidão, porque eu tinha o meu pai como grande vilão. Oi? O Rodrigo chegou em mim, ele começou a conversar comigo e falar sobre as crenças que eu tinha que mudar, falando. E quando eu comecei a colocar as metas, eu comecei a cair a minha ficha sobre a questão de eu acreditar naquilo que eu estava colocando, que era possível eu fazer algo. E que se até eu comentei com você do medo de avião que eu tinha. Eu perguntava para você das turbulências e você falava: Caligiuri, visualiza você fazendo um voo maravilhoso, a aeromoça servindo, você pousando, porque eu já visualizava o William Bonner derrubando o avião lá. E depois disso eu viajei o Brasil inteiro de avião, e hoje eu amo viajar de avião. Uhul! Isso. E quando nós fomos para o quadro da visão apresentar o quadro da visão, alguém tinha que apresentar. Eu falei assim: amor, é eu que vou apresentar o quadro. Ela falou: você vai? Eu falei: vou. Porque o Rodrigo já tinha feito a intervenção, falado comigo bastante ali, e eu fui para o quadro da visão. Peguei aquele microfone na mão, e na hora que eu fui falar, a primeira coisa que eu fiz, eu dei um grito, mas muito forte mesmo. Parece que travou aqui. E eu peguei e comecei a apresentar o quadro, e eu estou até hoje falando, não parei mais. Só para finalizar, para não tomar o tempo, porque o Rodrigo tem muita coisa, eu aprendi algo no poder da gratidão muito grande. Eu entendi que eu tive, apesar do meu pai ter feito o que ele fez, eu tive o melhor pai que eu podia ter tido. Eu aprendi isso com esse cara. Meu pai, com as condições que ele teve, com tudo que ele sofreu na vida, ele conseguiu dar aquilo que era o melhor dele. Era o que ele tinha. Eu não tive a oportunidade de agradecer o meu pai, dizer muito obrigado, tomar uma com ele, mas porque ele faleceu, eu tinha 10 anos, mas eu não posso esquecer da gratidão que eu tenho por esse cara, e dizer para ele: muito obrigado, Rodrigo, pelo que você fez na minha vida, e pelo que você está fazendo por essas pessoas aí, pela minha esposa. Então, gente, uma salva de palmas para esse cara aqui, esse cara merece. Obrigado! Rodrigo, só lembrando que hoje eu ajudo pessoas com timidez, medo de falar em público e gagueira. Quem quiser me seguir lá no Instagram, Eliseu com S, Caligiuri, tá? Segue eu lá, vai ser um prazer. Manda direct, pode fazer certo. Aplausos para esse casal lindo e maravilhoso. Gente, que massa isso, né? Como que você se sentiria recebendo um depoimento desse 11 anos depois? Essa é a missão, é disso que se trata, galera. Vamos lá, suas crenças. Bom e paciente. Boa, vai, galera. Mas também humilde, encorajado, procuro bem, sou um excelente comunicador e estou desenvolvendo os hábitos do vencedor. Sou aluno, sou mestre, pessoa ativa. Sou inteligente, leal, responsável e confiante. Rápido ação, tenho coração vencedor. Sou ambicioso e bom jogador de equipe. Sou estimável, otimista, pensado.
Sou coerente, atencioso e fértil em cursos. Sou inteligente, competente, persistente e criativo. Sou consciente da saúde, equilibrado e sóbrio. Sou flexível, popular e econômico. Sou uma pessoa honrada e realmente grata pela oportunidade que a vida me deu. Eu sou feliz. Senão a gente atrapalha a logística. E agora vamos fazer uma dinâmica de quebrar madeira com toda a nossa raiva. Pra gente acelerar E olha lá, ó. a entrega. Uau! Todo mundo já recebeu praticamente. Galera, uma salva de palmas para os anjos. Porque o medo é que nos paralisa, que vai gastar agora. Pá, quebrar esse Outro vai. 1, 2, 3, vai! Yes! 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 Oh! Oh, yes! Show! Agora, a gente vai talvez para o momento mais importante do dia 1 do Ultrapassando o Mês, do dia de hoje. Brasil, que experiência maravilhosa. Vamos agora quebrar a madeira. E olha o movimento disso tudo aqui, gente. Olha as amigas Mary Kay que vão quebrar as madeiras. Nossos medos hoje vão todos embora. Os nossos medos hoje vão todos embora. Nós vamos quebrar com muita raiva, porque isso não nos pertence. Agora, a gente vai talvez para o momento mais importante do dia 1 do Ultrapassando o Mês, do dia de hoje. Medos que foram quebrados. Aqui mais medos que foram quebrados, que impede as pessoas de crescerem. E é isso aí. Vamos quebrar todos os nossos medos.